Hoje vamos falar de algumas estratégias, algumas dicas aí para você entender o inglês falado com mais facilidade. Afinal de contas, todo mundo está sempre me pedindo para ensinar alguma coisa para ajudar no listening. Vamos lá, então, algumas dicas, estratégias. Vamos aí dar uma hackeada no listening, no inglês falado. Ok? Então, beleza. Olha só. Since they have experience with the same products. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu peguei frases aqui, são trechos de vídeos que a gente usa lá no curso do Spoken English, tá? Tem um curso que a gente criou aqui, onde eu ensino todas essas junções e tal. E eu peguei, assim, lá a gente colocou vários trechos de vídeos com coisas que eles falam emendado e lá aí eu vou destrinchando pra galera entender. Então eu peguei algumas dessas frases. Eu não coloquei o vídeo aqui, né? Porque ia ser meio complicado aqui para fazer ao vivo, acaba dando uma pesada aqui na transmissão, né? Pode cair, então por isso que eu não coloquei. Né? No curso tem, mas aqui peguei só a frase mesmo. Então algumas frases parecem um pouco sem sentido porque elas estão no meio de uma conversa, tá? Então eu peguei um pedaço só para mostrar para vocês o que você ouviria. Então, por exemplo, você ouviria uma frase igual a essa, tá? Isso aqui foi falado por um falante nativo, né, num trecho desses vídeos aí. Since they have experience with the same products, e aí a conversa continua, tá? Tem um ponto final aqui, mas na verdade, a conversa continua ali. Você ouviria isso, products. Só que isso aqui que eu escrevi não é a palavra, tá? Eu escrevi como você fala. Aí você entenderia se você ouvisse products, né? Eu já escrevi do jeito que você ouviria de propósito para você perceber que muitas vezes você ouve uma coisa que você acha que é uma coisa que você nunca ouviu, você acha que é uma palavra nova e na verdade, na maioria das vezes, são ou junções de palavras ou palavras que eles omitem letras. E aí muda, né? Você acaba ouvindo uma coisa que você não estava acostumado a ouvir. Isso aqui, por exemplo, products, é o jeito que eles pronunciam, tá? O que acontece? Quando você tem palavras que terminam em duas consoantes e um S, duas consoantes não, né? Na verdade, uma consoante, o T e o S, o T normalmente vai ser omitido, tá? Isso é uma questão fonética, né? Não vamos entrar em detalhes, não importa muito, mas o que você escuta é products. Tá vendo? Você escuta o C e o S, o som do products. Tá vendo? Como se fosse ducks. Como se fosse patos aqui, né? Eu coloquei um X aqui que era só para confundir a cabeça de vocês mesmo, mas porque o som é o mesmo, né? O C e o S, né? O som de KS é o som do X. É a pronúncia do X em inglês. Então, isso é muito comum acontecer, tá? É natural eles falarem assim. Difícil você ouvir a pessoa falando products, falar o T quando está no plural. Porém, quando está no singular, você fala product. Aí você não omite o T, ok? Então, product, one product, um produto. Se forem vários produtos, a lot of products. Beleza? Isso acontece com outras palavras também que seguem esse padrão, tá? Então, ó, você vê, tem palavras que você tem a pronúncia oficial, só que na prática, não que seja errado, tá? Você pronuncia products. Só que você percebe que é um pouco mais difícil falar assim, então o falante nativo acaba simplificando. Então ele vai, na maioria das vezes, falar products, que é mais fácil. Tranquilo? Quer ver um outro exemplo? Essa palavra aqui, ó. Gift. Se você está falando de um presente, é one gift. Você fala o F e o T. Agora, se for no plural, você pode falar gifts. Só que você vai perceber que é mais natural eles pronunciarem gifts. Gifts. I bought you a lot of gifts. I bought gifts for the kids. Então, é simplesmente mais fácil, mais rápido, tá? Mas oficialmente a pronúncia tem o T, só que na prática acontece isso, né? Então muitas vezes eles vão
omitir esse T, porque é bem mais fácil de falar. Tranquilo? Então, vamos lá, tem mais coisas legais aqui. But he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close. Como eu falei, são trechos de frases, né? Não se pegue muito aí no contexto da frase. But he suddenly wakes up. O que é isso aqui, ó? Tá? Você ouviria a pessoa falando assim, but he suddenly wakes up. Isso aqui é but he suddenly wakes up. Mas ele de repente acorda a qualquer hora ou sempre que um prazo fica muito próximo. Tá? Tem que entender o contexto lá da história, né? Que não vem ao caso aqui. Mas ó, presta atenção. Ele está falando but he suddenly wakes up. Só que é comum eles emendarem o but e o he e pronunciar buddy. Tá vendo? Porque é mais fácil, né? É uma pronúncia preguiçosa, mas é assim que as pessoas falam. But he suddenly wakes up. Então você precisa acostumar com isso. Se você quer falar but he suddenly wakes up, não tem problema nenhum. Está correto também. Só que você precisa se acostumar com o jeito natural das pessoas falarem. A grande dificuldade que os alunos têm em entender o inglês falado, ou às vezes o cara estuda anos aqui no Brasil, aí na primeira viagem que ele faz, ou vai conversar com um falante nativo, principalmente se for fora do país, né? Porque às vezes você encontra algum falante nativo no Brasil, a própria pessoa sabe que ele está num país estrangeiro, então ela tenta falar com mais clareza, né? Porque ela também está ali lutando para entender o que as pessoas estão falando. Agora, você vai no ambiente do falante nativo, né? Você vai para um país de língua inglesa, as pessoas vão estar falando naturalmente, né? Ela não está pensando que você está tendo dificuldade de entender. Ela está falando como ela fala no dia a dia dela. Então, você vai ouvir as coisas assim. Você precisa aprender como entender isso daí, né? Porque senão você estuda tanto inglês e não entende coisas básicas, né? Olha só, o que você está vendo aqui? Products, né? Que eles falam products, but he, que você vai ouvir como buddy suddenly, tá vendo? Então, é isso aí. Não significa que você não vá ouvir as pessoas falando but he, tá? São opções que você vai ouvir, são variações que você vai encontrar aí quando as pessoas falarem. Então você precisa estar preparado para ouvir a mesma coisa de formas diferentes, tá? É o que vai acontecer. Muito bem. I've been lucky enough to become friends with one of the top real estate investors. Aí você ouve esse one aqui no meio. O cara tá falando, né? I've been lucky enough to become friends with one of the top real estate investors. Cara, esse wanna, o cara tá falando one of, né? Eu tive muita sorte de fazer amizade com um dos maiores investidores imobiliários. Real estate é o mercado imobiliário, tá? Imóveis a gente chama de real estate. E investor é investidor, então investidor em imóveis. E esse wanna, muita gente poderia ter pensado que é want to, tá? Que também é falado wanna. Claro que em outra frase, né? Por exemplo, I want to go home. Você vai ouvir as pessoas falando I wanna go home. Inclusive eles escrevem até assim informalmente, porque isso aqui não é uma palavra, é uma pronúncia. E aqui coincide que a pronúncia de one of, quando eles juntam, tem a mesma pronúncia do wanna, que seria o querer, o verbo querer, junto com o to, tá? Então, esse wanna pode ser one of, né? Você quer falar, um dos meus amigos vai vir me visitar. Você pode falar, one of my friends is coming to visit me. Mas se você ouvir um falante nativo, é bem provável que ele fala, one of my friends is coming to visit me. Né? Se o cara estiver falando mais rápido. Beleza? E se você estiver falando mais devagar, mesmo assim, presta atenção em duas coisas. A pronúncia de é one, tá? Porque tem muitos alunos que principalmente no começo fala one, não fale isso, fala one. E o OF se pronuncia
of. Tá? Não é of. Porque of é a pronúncia dessa palavra aqui. Tá? Da preposição off, de desligar, por exemplo. Beleza? Então, one of, e eles acabam emendando para wanna, né? O V some e emenda aqui. And help explain to them what an experience might be like. Explain to them. Já viu isso? Né? Escrito assim é bem esquisito, né? Só que as palavras, né? Quando você vê as palavras que você está acostumado a ver escritas, aí você entende. Explain to them. Né? Se você fosse falar tudo separadinho, and help explain to them what an experience might be like. Né? Explicar para eles como pode ser uma experiência. Então, ó, o explain to, eles reduzem, o to reduz para a. Tá? Começa por aí. E aí você emenda, explain. O them, eles acabam falando them, é como se fosse um D. Aí depende da pessoa, né? Mas você acaba ouvindo isso, tá? Explain a them. Explain a them. Beleza? And help explain a them. Ainda tem aqui, ó, what an experience. Tá vendo? Eles vão emendando, né? Aqui, ó. What an experience. Então é muito comum, dentro de uma frase, que as palavras, eles emendem as palavras, tá? Para fazer uns bloquinhos. Na hora de falar, eles falam em blocos. Então, what com N, esse T aqui eles pronunciam como um R. What an, aí o N emenda com a letra E do experience. What an experience. Tá vendo? Então eles vão agrupando assim na hora de falar. Então a fala natural, eles não vão falando uma palavra de cada vez. Em português também a gente fala em thought groups. São grupos que a gente pensa de cada vez, tá? Então, quando a gente vai expressar as ideias, elas vão se, quando a gente fala, nosso pensamento gera uma ideia e essa ideia a gente gera uma linguagem, um bloco de palavras para expressar aquela ideia. Muitas vezes a ideia ela é mais longa, então a gente divide essa ideia em blocos, né? Igual isso daqui, ó, blocos que a gente fala assim, de cada vez, né? De cada vez que a gente pensa e vai falar, a gente vai falando nesses blocos, tá? Essa é esquisita, né? All you gotta do is just answer it. All you gotta. Já viu? All you. Eu escrevi assim mesmo, porque é pra você ficar bem maluco. All you gotta do is just answer it. All you got to do is just answer it. Não é? Mas o cara vai falar all you gotta, isso aqui eles emendam. Aqui eu escrevi bem aportuguesado mesmo, né? Que é para você ver que é isso que a gente ouve. Eles escrevem o gotta, normalmente eles fazem assim, tá? Então eles usam essa escrita para representar a fala do gotta. Eu coloquei uma escrita aportuguesada, né? Que era para dificultar mesmo, para desafiar você mesmo a entender, a prestar atenção no som, né? Não na palavra, porque muita gente já conhece a palavra, né? Acaba vendo essa palavra, entre aspas, identifica. Na hora que você está só ouvindo, sem legenda nenhuma, aí a coisa muda de conversa. Então, all you gotta do é isso aqui. All you got to do. Tudo que você tem que fazer é simplesmente responder. Aqui também, ó. Answer it. Tá vendo? Answer it. Você emenda. Legal? Muito bem, vamos lá? Continuando aqui. And I'm gonna ask you some general questions about her face. E aí? And I'm gonna ask you some general questions about her face. Então, ó. And I'm gonna ask you. Tá vendo? A gente fala um bloco. Esse mana é am going to. Am going to. And I am going to ask you.
Tá vendo? E, cara, é natural falar assim. And I'm gonna ask you. Tá? General questions about her face. About her face. Tá? Então, o que acontece? O her, eles omitem o H, e o T, quando fica entre vogais, eles pronunciam como um R. Então, fica about her. About her. Ok? About her face. Então, eu vou perguntar para você, fazer algumas perguntas para você, algumas perguntas genéricas sobre o rosto dela. É que assistindo o vídeo faz mais sentido, tá? Você vendo o que está acontecendo faz mais sentido. Mas, enfim, dá para entender aqui a junção. What your name is, what your phone number is, what your. Tá? Aqui é a mesma coisa, os dois iguais, né? Então, a pessoa lá estava falando, qual é o nome, qual é o seu nome, qual é o seu telefone, né? Então, ela não estava perguntando, ela estava falando, assim, descrevendo uma situação. Então, watcher. Watcher pode ser what your, tá? Então, what your name is, what your phone number is. E olha que tem coisas que você ouve, igual o Ana que eu falei, tem várias outras coisas que você ouve uma coisa que pode ser a junção de coisas diferentes. Então, acontece que na junção de duas palavras pode resultar numa pronúncia que acaba coincidindo com a junção de outras palavras, né? Igual eu mostrei aqui, one of, want to, ainda tem want a. Essas três combinações, quando está no meio de uma frase, as pessoas pronunciam wanna, né? E tem outras coisas também que você vai ouvir, cara, e é a mesma pronúncia de palavras que são diferentes, combinações diferentes acabam caindo na mesma pronúncia. Então, cara, isso é essencial você aprender. E essa daqui? And it's even worse if you're a corporation. And it's even worse if you're a corporation. Então, esse if you're. E aí? Então, isso daqui é if you are. Tá? If you're. It's even worse, é ainda pior if you're a corporation, se você for uma empresa. Então aqui, ó, o que acontece? Primeira coisa é o you are, que pode inclusive ser escrito assim, né? Isso é uma contração, digamos, oficial, você pode usar. Claro que você não vai usar muita contração num trabalho científico, né? Sei lá, num documento, né? Então tem coisas assim mais formais que, mesmo a abreviação aqui, a contração, sendo uma coisa, de certa forma, usual, se evita, né, em certas coisas, em certas situações, tá? Mas você pode usar isso daqui sem problemas. Esta contração, eles pronunciam your, com a mesma pronúncia do your, que significa seu, sua, tá? Então você pode pronunciar your. Vai ser mais comum as pessoas falarem your, porque elas reduzem o som, né? Elas diminuem esse som. Então, your, se ela está dando uma ênfase maior ali, mas no meio de frases acaba sendo your, né? Porque as pessoas vão diminuindo aí a ênfase dessa combinação. Então, você vai ouvir your, e aí juntando com o if you're, né? If you're a corporation, if you're hungry, we can have a pizza. Tá vendo? If you're hungry, você continua. Ok? So, what you gonna do? What you gonna do? Cara, muito comum você ouvir isso também. Primeiro, what é what are you? Gonna é going to. Cara, olha só como de 5 palavras viram 2, tá? Então, se você não aprender isso, como é que você vai entender alguém falando? Não é? Então, what you gonna do?
As pessoas vão falar assim, mas aí se você aprendeu What are you going to do? E aí você ouve isso, você não entende. E é uma coisa básica. Tá vendo? Então, essa é a importância de você aprender isso. Maybe we should have seen this coming. Maybe we should have seen this coming. Aliás, aqui eu acabei escrevendo mais padrãozinho, né? Porque você vai ouvir isso aqui. Shoulda. Maybe we should have seen this coming. Shoulda. Isso daqui, né, que você ouve assim, na verdade, shoulda, é o should have. Should have. Tá? Shoulda. Né? Talvez nós deveríamos ter prestado atenção que isso ia acontecer. É porque essa expressão aqui, quando você fala assim, I didn't see this coming. Tem uma expressão que é assim, ó. Isso ou alguma combinação disso, né? Literalmente eles falam que não viram isso chegando. Eu não vi isso chegando, eu não vi isso vindo. Quando eles falam essa frase, na verdade é o que a gente fala assim, eu não esperava por isso. Por essa eu não esperava. Né? Então aqui, talvez a gente deveria ter esperado por isso. Ou seja, deveria ter imaginado que isso aconteceria. Tá? Então a ideia é essa. Eles usam essas palavras, mas com o significado de, eu não esperava por essa, né? Não esperava que isso fosse acontecer. That's the best way to make a decision. E essa daí? That's the best way to make a decision. That's the best way to. That's the best way, colocar em slow motion, né? Way to make a decision. Tá vendo? Então, que eu já falei, né? O to, ele pode ser reduzido, ele tem várias reduções diferentes aqui. Uma outra que ele tem é um r. Que geralmente vai emendar, né? Ninguém vai falar o to como r, assim, do nada. Você pronuncia assim, emendado nas palavras. Então, por isso que é o waiter. Waiter. Tá? Então, a frase está dizendo, essa é a melhor maneira, o melhor jeito de tomar uma decisão. Because it can be really expensive. Because it can be really expensive. E aí? Esse because. Eu estou dizendo because it can be really expensive. Porque isso pode sair bem caro. Né? Isso pode ser bem caro. Então, because é muito comum eles omitirem o começo aqui, o be. Então, você ouve só um cause. E aí, você pode pronunciar, na verdade, o because tem duas pronúncias. Pode ser because ou because, tá? As duas são corretas, né? Cada pessoa fala de um jeito. E quando você faz a contração, você pode ver escrito assim, né? Às vezes eles representam assim, né? Cause ou cause. Em música é muito comum, em alguns casos, eles escreverem como o cantor está cantando, o jeito que a pessoa está realmente falando aquilo. Então você vê escrito informalmente também, pode ser escrito assim, cause, pode ser escrito assim, tá? Mas na verdade isso daqui é o jeito que a pessoa pronuncia, então eles estão escrevendo o jeito que está sendo pronunciado, ok? Se você vai escrever num texto, você escreve because, mas as pessoas falam cause ou cause. Tá? E aqui emendou com it, fica só um cause it can be really expensive. Você pode ouvir assim. Beleza. E aí, galera, vocês querem aprender mais aí sobre o inglês falado, emendado, do jeito que é na vida real, né? O inglês da vida real? Então é o seguinte, eu estava falando do curso, né? É esse curso aqui, ó, que a gente criou para exatamente ensinar isso, porque não é ensinado por aí, né? Você vê uma outra dica, mas não é ensinado de forma sistemática, organizada. Então a gente criou o curso Spoken English. Olha só o conteúdo desse curso. Esse aqui é o índice do curso, tá? Então, cara, tem muita coisa, muita aula prática. Então,
começa assim, né? Eu explico, igual eu expliquei para vocês aqui, né? Aí nas aulas é um assunto por vez. Então, eu explico como é que funciona, né? Inclusive tem uma lógica por trás disso, tá? Não é uma coisa aleatória. Eu explico qual que é a parte fonética, por que que acontece isso, quando que acontece, em qual combinação, que tipo de combinação. Mostro vários exemplos, né? Igual nessa aula aqui eu estou mostrando a redução do your e do our, né? Os pronomes possessivos. E aí depois a gente tem uma sequência de vídeos para mostrar aquilo que eu ensinei ali na prática, né? Essa aula provavelmente eu estava ensinando aqui, ó, uma aula que eu ensinei a redução do he, him, his, desses pronomes, e depois eu mostro trechos de vídeos com frases, né, que o pessoal tá falando, tá vendo? Igual aqui, esse cara tá falando essa frase, ó. And I told her I was gonna take her to the beach. Então ele faz as emendas aqui, e aí você vai ouvindo, cara, na prática. Muito legal isso aqui ficou. Aí outro exemplo, né? Aqui eu estou ensinando a redução do going to, que tem várias reduções, e aí a gente mostrou todas essas reduções acontecendo ali na prática, para você ouvir pessoas reais, falantes nativos, realmente falando e usando isso. Bom, então é o seguinte, o curso Spoken English é um dos cursos que a gente tem aqui, tá? E eu resolvi fazer um pacote aqui para a galera de 3 cursos do Spoken English e ainda de bônus você vai levar a lógica dos phrasal verbs e o manual do inglês. Porque é o seguinte, só para você saber, a lógica dos phrasal verbs é o curso que eu ensino aquelas combinações de verbo com preposição, que eles chamam de phrasal verbs, né? Go up, get down, fly away, sit up, tem um monte. E tem lógica isso também, tá? Tudo tem uma lógica. Então você precisa aprender a lógica das coisas e depois se preocupar com os detalhes, com as exceções, certo? Então, é igual você pegar uma garrafa de água, isso tudo é a regra. A exceção, ó, é só esse pedacinho que fica aqui em cima, né? Que é o que varia, tá? O Manual do Inglês é o curso mais extenso, que é o inglês geral. Então, é o curso que é para quem está começando até quem é intermediário, porque o curso vai do zero até alguns assuntos avançados. Então, cara, organiza toda a sua cabeça aí. Para quem está começando, é essencial, né? Começar por aí. E para quem está no intermediário ali, patinando, não sai do lugar, então esse curso vai te jogar mais para frente aí, te jogar para o nível avançado, beleza? Bom, para quem são esses cursos? São cursos para quem está realmente comprometido em entender o inglês, aprender realmente, sentar, estudar, acompanhar as aulas, fazer as atividades, tem as apostilas para você baixar aí, né? Você pode imprimir para você fazer as anotações. Eu recomendo fortemente que você faça isso, estude de verdade, tá? Não é só ficar aí assistindo aula e passando a hora, não. É para sentar, estudar e aprender. Para quem não é esses cursos, não é para quem está querendo algum milagre, tá? O cara que é assim, aprenda inglês dormindo, né? Eu compro o curso ali e aprenda assim sem fazer nada. Não existe isso, tá, gente? Se você não está disposto a tirar um tempinho aí por semana para assistir as aulas e treinar, estudar, então nem faça, tá? Bom, aqui ó, eu tirei um print de uma das aulas do manual do inglês, né, para você ver ali. Né? Então, bem tranquilo ali, é só você seguir a sequência, tem a listagem dos módulos, aí você entra em cada módulo, tem a listagem das aulas, tudo tranquilo. Aqui é uma outra aula do manual do inglês. Aqui é uma aula da lógica dos phrasal verbs. Também nos phrasal verbs nós colocamos vários trechos de vídeos com o uso prático real daqueles phrasal verbs. Ó, o Spoken English, se você falar, eu quero comprar só o Spoken English, ele sai R$ 1.500, tá? Só que eu vou fazer um pacote especial para você, beleza? Então, calma aí que eu vou explicar como é que funciona. Ó, o Spoken English é R$ 1.500. Então, a galera que está comprando em alguma página aí está pagando esse valor. Se você for comprar a lógica dos phrasal verbs também, isolado, sai 1.500. Quem compra o manual do inglês, paga 3.000, que é um curso bem mais extenso, tem uma infinidade de conteúdo lá. Bom, se você fosse comprar os 3 cursos assim, aleatoriamente, somando tudo daria R$ 6.000, tá? Que mesmo assim, apesar de ser um valor
aparentemente alto, ainda é muito em conta se você comparar com um curso numa escola qualquer de inglês aí, tá? Por quê? Numa escola tradicional, você vai pagar no mínimo uns R$ 400 de mensalidade e para ver essa quantidade de conteúdo, você levaria pelo menos uns 4 anos, né? Porque numa escola de inglês você vai seguir lá uma vez ou 2 vezes por semana, vai naquele ritmo, não tem como você acelerar, não é? Se você tem dúvida, não tem muito como você ficar voltando lá assistindo a mesma aula 10 vezes, e que você tem essa vantagem no curso online. Bom, só fazendo essa conta rápida aí, ó, conta de padaria, já daria 19.200, só de mensalidade numa escola qualquer aí. Sem falar no material didático, que também costuma ser bem caro. E sem falar no tempo e no dinheiro que você gasta para ir e voltar até a escola, né? Bom, de qualquer maneira, eu não vou cobrar esses 6.000 por esse pacote de cursos. Mesmo sendo um valor justo, a gente vai fazer um negócio especial para quem está acompanhando a aula aqui. Mas ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto que vale para você poder viajar e entender um nativo falando, hein? Já pensou na sua próxima viagem aí? Ou se você mora no exterior e está se ralando aí para entender, não é? Quanto que vale para você poder entender o seu filme favorito, sua série favorita, poder entender as músicas que você gosta, que você ouve? Legal, né? Quanto que vale para você ganhar mais no seu trabalho porque o seu inglês é melhor, é mais avançado? Quanto que esse conhecimento pode agregar na sua vida? Ó, eu tenho certeza que muito mais do que o valor que eu vou te mostrar agora. Olha só, pelos 3 cursos, esses 3 treinamentos, ao invés de você investir R$ 6.000, eu vou te dar hoje 83% de desconto, tá? Nesse pacote, beleza? Ou seja, você compra um curso, leva 2 e não paga nem o valor de um inteiro. De R$ 6.000 vai sair por apenas R$ 997 nesse pacote que eu estou fazendo aqui hoje para você que está me acompanhando, tá? Você pode pagar isso no boleto, no cartão ou no Pix. E ainda, se você quiser, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 99,50 no cartão de crédito. A gente usa a plataforma da Hotmart, eles fazem esse parcelamento lá, é super tranquilo e você vai pagar aí menos do que uma saidinha para comer uma pizza, para investir no seu futuro, no seu conhecimento, né, no seu inglês, que vai com certeza mudar totalmente o seu nível de inglês, o nível de inglês que você tem hoje, tá? A sua visão do inglês vai mudar. Bom, tem mais. Garantia incondicional de 7 dias. Você pode adquirir o curso hoje, você já começa a estudar hoje mesmo, você tem 7 dias aí para ir usando. Se por algum motivo, né, dentro desse prazo, você achar que não quer ficar com o curso, não gostou, sei lá, você pode pedir o reembolso, tá? Lá na Hotmart é tranquilo, né? Tem essa segurança, essa garantia. Então, você pode ficar tranquilo. Ó, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição agora mesmo. Se você tiver com o celular na mão assistindo no computador, já aponta para esse QR Code que aparece aqui embaixo, já vai abrir a página de inscrição e aí você já faz a sua inscrição, só colocar os seus dados lá, já escolhe a melhor forma de pagamento para você e aí você já vai receber seu login e senha, tá? Coloca o e-mail também, né? Você vai colocar o e-mail que você vai usar para acessar o curso e aí hoje mesmo você já pode acessar os 3 cursos e se deliciar, começar a melhorar o seu inglês, aprender todas essas técnicas e truques para entender o inglês falado melhor, aprender os phrasal verbs e deslanchar no seu inglês com o manual do inglês também, tá? Então, link tá aí. Se você tiver alguma dúvida, algum problema na hora de fazer a inscrição, tem o nosso atendimento pelo WhatsApp, tá? O Felipe tá lá para te ajudar. Então, equipe lá Apostos, é só você acessar o WhatsApp aí que tem na descrição do vídeo, tem o link lá também, beleza? Então, qualquer dúvida, só chamar nosso time lá que eles te ajudam. Legal? E lembra que o risco é todo nosso, é só você fazer a inscrição, comece a estudar. Você tem uma semana para ir usando aí, se você não quiser ficar com o curso, é só pedir o reembolso, tá? Não, você não perde nada, continuamos amigos, tá? Eu quero ver você feliz aprendendo inglês. Legal? Então é isso. Aproveita aí, faz sua matrícula agora. Já
decola com esse inglês de uma vez por todas, beleza? Se você gostou dessa pequena amostra que eu fiz aqui hoje, você vai amar esses cursos. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Então aproveita aí essa oportunidade, né? Já dá um próximo passo aí no seu inglês e aí com certeza você vai ficar muito feliz entendendo, falando inglês, curtindo bastante aí tanta coisa que tem em inglês aí para você. Valeu? Então é isso, galera. Thank you so much e a gente se vê nas próximas aulas, hein? Não percam. Fica ligado aí no canal. Se tem alguém que não está inscrito no canal, já se inscreve aí para você não perder as coisas, hein? Valeu? Deixa um like aí e a gente se vê. Have a good night. Thank you. Valeu, galera.